Você já imaginou como eram os primeiros seres humanos? Como eles viveram, como se organizaram, o que pensavam, o que comiam? O que sabemos sobre os nossos antepassados mais distantes? A história da humanidade começa muito antes de surgirmos como conhecemos hoje, e há muitas curiosidades fascinantes sobre os primeiros seres humanos que podem te surpreender. Se você acha que já sabe tudo sobre como viviam os primeiros humanos, prepare-se para se surpreender. Fique com a gente até o final, porque algumas dessas curiosidades vão mudar a maneira como você vê a nossa própria origem. Vamos descobrir agora o surgimento do Homo sapiens. O que nos torna humanos? Vamos começar do começo. Quando falamos dos primeiros seres humanos, estamos falando de uma longa linha de evolução. O Homo sapiens, nossa espécie, apareceu há cerca de 300 mil anos, mas nós não somos os primeiros a surgir nesse processo. Antes de nós, outros hominídeos viveram na Terra. Neandertais, Homo erectus e outros parentes do Homo sapiens deram os primeiros passos na longa jornada da evolução. Mas o que nos torna verdadeiramente humanos não são apenas os nossos corpos, mas também as nossas habilidades cognitivas, como a capacidade de usar ferramentas, planejar o futuro e, talvez o mais intrigante, a capacidade de comunicar pensamentos complexos. Isso nos separa dos outros primatas, mas a pergunta que fica é: como isso se desenvolveu ao longo do tempo? Como o fogo mudou a história dos seres humanos? O controle do fogo foi uma das maiores inovações dos primeiros seres humanos. Imagine um mundo sem fogo, sem luz à noite, sem calor nas estações mais frias e, principalmente, sem a possibilidade de cozinhar alimentos. O controle do fogo não apenas proporcionou calor e luz, mas também transformou a alimentação. Cozinhar os alimentos tornou-os mais fáceis de digerir e ajudou no desenvolvimento do cérebro. A teoria é que o cozimento de carnes e vegetais liberou mais calorias, o que permitiu o crescimento do cérebro humano. Mas como eles aprenderam a dominar o fogo? A resposta não é tão simples. Muitos cientistas acreditam que foi um processo gradual, que começou com a observação de incêndios naturais e depois com o uso de pedras para criar faíscas e acender fogo. O mistério dos primeiros artefatos, o início das ferramentas. Falando em ferramentas, os primeiros humanos eram habilidosos fabricantes de objetos, e essas ferramentas nos ajudam a entender muito sobre como eles viviam. As ferramentas mais antigas, feitas de pedra, datam de cerca de 2,5 milhões de anos atrás e eram usadas para caçar, cortar e processar alimentos. Mas o que é mais impressionante é que, ao longo do tempo, os primeiros seres humanos começaram a aperfeiçoar suas ferramentas, criando ponta de lança, machados e facas de pedra com técnicas cada vez mais sofisticadas. Isso mostra como a habilidade de criar ferramentas foi uma das primeiras formas de inovação tecnológica, muito antes das tecnologias que temos hoje. A vida social dos primeiros humanos. Como eles se organizaram. Agora, vamos falar um pouco sobre como os primeiros humanos se organizavam. Será que já existiam formas de sociedade, ou eles eram apenas grupos de caçadores e coletores sem muita organização? A resposta é mais complexa do que parece. Acredita-se que os primeiros Homo sapiens viviam em grupos pequenos, familiares, mas com o tempo começaram a se organizar em tribos e desenvolver uma divisão de trabalho. Os homens, por exemplo, caçavam, enquanto as mulheres, muitas vezes, cuidavam da coleta de alimentos. Porém, havia mais do que simples divisão de tarefas. Os primeiros seres humanos tinham rituais e estruturas sociais, como evidenciado pelos sepultamentos de seus mortos. Eles enterravam os mortos com objetos, o que sugere uma percepção espiritual e um certo grau de crença em algo além da vida física. O mistério das pinturas rupestres. O início da arte humana. As pinturas rupestres são um dos maiores mistérios da pré-história.
Esses desenhos, encontrados em cavernas ao redor do mundo, datam de mais de 30 mil anos atrás e nos dão uma janela para o que os primeiros humanos estavam pensando e sentindo. Mas por que eles pintavam? Será que essas pinturas eram apenas uma forma de decorar? Ou será que tinham um propósito mais profundo, como um ritual religioso ou uma forma de comunicação? Algumas teorias sugerem que as pinturas rupestres estavam relacionadas a caças e rituais espirituais, como se fossem uma maneira de garantir sucesso na caça ou de homenagear espíritos ancestrais. Seja qual for o motivo, as pinturas rupestres são uma das primeiras formas de expressão artística humana, algo que nos conecta diretamente com esses nossos ancestrais. O mistério do Homo neanderthalensis. Quem eram os neandertais? Os neandertais são uma das figuras mais intrigantes da história da humanidade. Eles coexistiram com os primeiros Homo sapiens por milhares de anos, e muitos se perguntam: o que aconteceu com eles? Será que houve alguma interação entre os neandertais e os Homo sapiens? A resposta é sim. Embora os neandertais tenham sido considerados por muito tempo uma espécie separada, estudos mais recentes indicam que houve intercâmbio genético entre eles e os Homo sapiens. Na verdade, todos nós que não somos africanos temos uma pequena quantidade de DNA neandertal. Isso nos mostra que os primeiros humanos não eram seres isolados, mas interagiam, se misturavam e, de certa forma, ajudaram a moldar o que somos hoje. A alimentação dos primeiros humanos. O que eles comiam. Agora, vamos falar de algo essencial para a sobrevivência: a alimentação. O que os primeiros seres humanos comiam? Sabemos que eles eram caçadores e coletores, e que sua dieta era variada. Eles caçavam animais como bisões e mamutes e coletavam frutas, raízes e sementes. Mas há uma grande diferença entre os primeiros Homo sapiens e outros hominídeos nesse aspecto. Os Homo sapiens, por exemplo, eram mais adaptáveis às mudanças de ambiente e desenvolveram técnicas de caça mais eficientes. Alguns até começaram a domesticar animais, como cães, para ajudá-los na caça. E, embora o fogo tenha sido essencial para cozinhar e tornar os alimentos mais nutritivos, uma curiosidade interessante é que os primeiros humanos não sabiam como conservar alimentos. Isso só viria mais tarde, com o surgimento de técnicas como a secagem e a conservação em sal. O caminho para a agricultura. Como o Homo sapiens mudou o mundo. Em um certo momento da pré-história, os seres humanos começaram a transição de caçadores e coletores para agricultores. Essa mudança, que aconteceu por volta de 10 mil anos atrás, foi um dos maiores marcos da história humana. A Revolução Neolítica não só mudou a maneira como os seres humanos se alimentavam, mas também alterou completamente a organização social. Surgiram as primeiras aldeias, com cultivos sistemáticos de grãos e a domesticação de animais. Mas o mais fascinante dessa mudança é como ela moldou a vida humana moderna. O crescimento das aldeias levou ao desenvolvimento de estruturas políticas e sociais complexas, o que eventualmente daria origem às grandes civilizações. A história dos primeiros seres humanos é uma jornada fascinante de descobertas, adaptação e inovação. Desde o controle do fogo até as primeiras expressões artísticas, essas curiosidades sobre os nossos antepassados mostram como as bases da nossa humanidade foram sendo construídas ao longo de milênios. Eles não eram apenas sobreviventes, mas inovadores e exploradores do mundo à sua volta. E, à medida que continuamos a estudar os primeiros seres humanos, mais surpresas e descobertas estão por vir. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre a história da humanidade, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo e continue explorando o passado da nossa história.